Então, bom dia, família. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, tá? Aqui no nosso canal. Se hoje é a sua primeira live aqui, nós temos duas lives, tá? No nosso grupo. Nós temos essa live pela manhã, tá? Que é um bate-papo mesmo, né? A gente vê o indicador funcionando ao vivo, né? A gente mostra a funcionalidade dele ao vivo. E a gente explica um pouquinho as nossas confluências. Então, por mais que o indicador tenha uma assertividade incrível, nós não vamos sair entrando em todos os sinais, tá? Nós vamos evitar aqui, ó, por exemplo, esse loss que aconteceu aqui, ó, nós não teríamos pego, então a gente teria pego bastante wins e menos loss. Então, por mais que está 19-1, né, este loss em específico, nós não teríamos pego apenas fazendo uma análise simples, tá? Apenas fazendo uma análise bem simples ali, mas que eu e você deixamos passar despercebido, tá? Então, como tem um tempinho aqui para a gente fazer essas explicações, a gente opera à noite. Então, pela manhã a gente bate um papo aqui, explica, né? Eu falo que isso aqui é assunto de mentoria, tá? Desafio, se você ainda não assistiu essa live, desafio você ficar aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que cada um aqui vai falar assim, ó, vou te mandar 200 conto aí no Pix. Tô brincando, mas é realmente aí, né, um conteúdo que nenhum pago geralmente entrega isso que eu vou entregar para vocês, tá legal? Então, além de mostrar o indicador, eu ainda vou dar uma mentoria aqui que eu tenho certeza que vai abrir bastante a sua mente, essa vontade que você tem de entender o gráfico. Hoje eu tenho certeza, eu garanto que hoje você vai sair dessa live entendendo este gráfico, tá? Sabe aquela vontade de você olhar e falar assim, eu quero muito entender isso aqui, eu fico perdidinho, mesmo com bastante conhecimento, eu ainda fico perdido, porque você ainda não entendeu, né, não sabe ainda fazer uma leitura, interpretação dele, e eu vou te ensinar. Então, além de mostrar o indicador, eu vou dar uma mini mentoria para vocês aqui, então aguenta a mão aí, 10, 15 minutinhos do seu tempo, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Você vai lembrar de mim aí pro resto da sua vida, tá? Porque eu vou te ajudar você a ter uma visão aí mais ampla do gráfico, tá legal? Então, pela manhã é um bate-papo aqui mesmo, né? Falando aqui sobre o indicador e a gente opera à noite. Bia, você opera com o indicador? Operamos. A gente opera à noite todos os dias, 9 horas. Então, aqui, ó, nossos últimos meses, ó, mês de dezembro ali fechamos positivo, né? Mês de janeiro fechamos positivo e estamos começando o próximo mês. Bia, mas o mês de janeiro não terminou, porque a gente começa sempre no meio, né? Então já passou do meio de janeiro, já terminou, a gente começa um próximo. Então aqui, né, seria o nosso mêsinho que estamos começando. Hoje é quarta-feira, bora para mais um dia. Então, isso aqui é real. Quem opera com a gente todos os dias sabe que este resultado é real. Então, se eu vivo, vocês vivem, qualquer pessoa consegue viver de trade. A diferença é essa matemática aqui. Então, se eu não conseguir entregar essa matemática aqui pela manhã, assiste a live da 9 horas da noite, que eu vou te entregar essa matemática, aonde você pode tomar vários loss, vários stop loss, que mesmo assim, lá no final do mês, você sai positivo. É uma loucura isso aqui, tá? Então, desafio, nós participamos aí junto com a gente, 9 horas da noite. Então, aqui a gente tem vários diferenciais aqui. Aqui eu não vim para o trade para ser brincadeira, eu vim para o trade para ser um diferencial. Qual que é o meu diferencial? Eu vendo algo que eu uso. Então, tem uma grande diferença. Tem traders por aí que vende coisas, mas nem eles mesmos usam. Você reparou isso? Ou eles fingem que usa, posta lá nos status lá, fiz 3-0 com a minha IA, mas ele não faz ao vivo usando ela. O que adianta? Tá? Então não tô aqui para falar mal de trader nenhum, tô aqui para abrir a sua mente. Uma coisa é alguém que fala, eu vendo algo que funciona, pega na sua mão, abre um ao vivo com você e mostra que funciona. Outra coisa é o carinha faz um stories lá e fala que é uma ferramenta bacana, mas não prova. Então aqui tem diferencial. Tem ao vivo, tem feedbacks que eu posto o dia inteiro para vocês lá. E o melhor, que eu acho que é o melhor, não tem nem argumentos. Você pode testar, tá? Então, eu libero para você aí, para você instalar 30 dias. Quem faz isso, família? Me manda no PV aqui um trader que faz isso. Só para me seguir esse cara ou essa mina. Me manda no PV alguém
que realmente libera teste para você por 30 dias primeiro, para depois você virar um mensalista dele. É assim, é raridade, tá? É raridade, eu vou falar com você. E eu e minha equipe aqui, que fica o dia inteiro com a bunda no computador para liberar esse teste para você, porque você manda mensagem, tem mais 50 juntas. Então a gente fica o dia inteiro aqui liberando. Claro que meu propósito é que você volte mês que vem e fala, Bia, eu gostei e agora eu vou comprar, tá? Então, eu quero o teu R$ 100, mas eu não quero o teu R$ 100 agora. Eu quero daqui 30 dias, porque eu tenho certeza que você vai acabar voltando. Porque eu vou ser sincero com você. Depois que você tem uma ferramenta dessa e você ainda não consegue fechar o mês no positivo, o problema não é a estratégia, o problema é você, tá? Então, se você tem uma ferramenta que te entrega uma boa assertividade e você não sabe aproveitar essa assertividade, o problema é você. Então, não adianta você ficar pulando de galho em galho, de mentoria em mentoria, de estratégia em estratégia, de indicador em indicador, procura na fórmula mágica, se você não sabe aproveitar o que você já tem. Então, se eu tenho uma ferramenta que me dá uma boa assertividade, eu faço essa matemática aqui, meu amigo, minha amiga, aí sim o trem funciona. Então, vou rasgar o verbo com você aqui. Se você não adianta, você tem qualquer estratégia com uma boa assertividade, se você não faz gestão dela, a sua estratégia não serve de nada, tá? Se você não consegue ter resultados com uma boa estratégia, você não tem mais com nada, porque o problema não é a estratégia, o problema é você. Então, você precisa assumir isso, tá legal? Então, bora aqui, então. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, assim que terminar a live aqui, você vai me chamar no PV e vai me pedir o seu teste. Bia, assisti a live lá, gostei, quero testar o indicador aí por 30 dias. Então, antes de você comprar, eu deixo você testar. Se você não tiver computador, nós temos o Brabo também no celular, tá? É uma IA que tem a mesma estratégia do fluxo de vela, seguindo os padrões, e eu te ensino você também a filtrar lá as entradas na IA. Fechou? No celular. Então, eu prefiro pelo computador, que aqui eu mesmo escolho os ativos, né? A gente consegue aqui estar selecionando aqui, beleza? Então vamos aqui para nossa primeira confluência. Nossa primeira confluência é qual? Ó, nós vamos iniciar nossas operações no início, na abertura da vela de H1, de 1 hora. Aqui vocês confundem um pouco. Aqui vocês acham que vocês têm que operar em 1 hora. Não, vocês não têm que operar em 1 hora. Nós operamos em M1 ou M5. Aqui é só uma referência para você, tá? Da análise. Então, vou te explicar aqui a nossa análise que a gente analisa lá em H1. Ó, nossa vela de H1, 1 hora, tem 60 minutos, não é isso, família? 60 minutos. Nós vamos operar somente nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1. E não os últimos 30. Por que não os últimos 30? Bia, vou te explicar, tá? Quando uma vela de H1 inicia, tá? Ela já inicia estourando para um lado. Ou ela começa fazendo uma tendênciazinha de alta, ou ela já começa a fazer uma tendênciazinha de baixa. Uma vela de H1, tá? Quando tem corpo em H1, tem candle, essa estrutura aqui é corpo, linhas são pavios, não é isso? Quando tem corpo em H1, quando tem um candle, né, um corpo em H1, quando você joga para M1, um tempo menor, você vai perceber que tivemos em 1 minuto várias velinhas fazendo uma tendênciazinha de alta, acompanhando essa vela de 1 hora. Tá legal? Então é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos de tendência. Nós operamos a favor da tendência. Então a gente vai surfar a favor desse movimento aqui. Tá legal? Então, se essa vela de H1 começar com o candle vermelho, ela começar aqui, ó, descendo, o que nós vamos fazer aqui? Você vai perceber que quando você joga para M1, você vai ver várias velinhas também ali fazendo o movimento de baixa. Bia, eu entendi. Eu entendi que a probabilidade quando uma vela de H1 começa é ela estourando para uma região, ou para cima ou para baixo, e a gente vai surfar a favor disso. Eu já entendi.
Mas eu não entendi por que a gente não pode pegar os últimos 30 minutos. Vamos lá. Os primeiros 30 minutos, a vela já estoura fazendo uma tendência. Depois dos 30 minutos, família, se tratando de vela de H1, você vai perceber que velas de H1, elas têm corpo e têm pavio. A probabilidade de uma vela de H1 é ela iniciar e depois dos 30 minutos ela vai fechar, ela vai terminar. Quando essa vela de H1 termina, ela fica fazendo o efeito sanfona. O que é isso? Movimento de retração, ó. Sobe, desce, desce, desce. Sobe, desce, desce, desce. Sobe, desce, desce, desce. Esse movimento que ela começa é para deixar o pavio para fechamento de vela. 99% das velas de H1 termina deixando o pavio. É uma porcentagem pequena que ela termina sem pavio. Então, o que eu entendo com isso? Que quando tem corpo em H1, vai ter tendência em times menores. E a gente vai surfar. Quando está para fechamento, depois dos 30 minutos ali, 31, 35, 40, essa vela de H1 vai fazer aquele efeitozinho sanfona para terminar. E ela vai deixar aqui, ó, pavio. Antes, a gente tinha tendência. Agora, este gráfico que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele vai ficar aqui, ó, lateral. Então, a gente vai perder o movimento de tendência e vamos agora ter um gráfico lateralizado. Então, para nós que operamos tendência, gráfico lateralizado é um perigo. Vou traduzir para você em uma imagem bem simples, que se você não entendeu até agora, né? Agora você vai entender. Vou desenhar uma vela aqui, ó, de H1. Fiz um candle verde aqui, ó. Enquanto tem corpo em H1, quando você joga para M1 ou M5, um time menor, você vai perceber que lá em M1, ó, várias velinhas fazendo uma pernada de alta, bebê. Olha aí, ó. Bem simples, né, família? Até minha sobrinha de 10 anos consegue identificar que tá subindo esse negócio aqui. Beleza. Isso aqui costuma acontecer nos primeiros 30 minutos da vela. Por quê? Porque essa vela de H1 ela vai criar corpo primeiro. E nos últimos minutos dela que ela vai retrair. E olha o que acontece nos últimos minutos finais. Ela começa, sobe e desce, aquele movimento sanfona. E aqui, ó, antes a gente tinha tendência, agora a gente tem gráfico lateral. Você vai operar aqui? Não, never, jamais, tá? Então, é uma coisa muito simples que você tem deixado passar despercebido. Se você opera a tendência, você tem que aproveitar o estouro da vela de H1, o início da vela de H1, que ela vai iniciar para algum lado, ou para cima ou para baixo. E quando tem corpo em H1, tem tendência em times menores. Se está em fechamento de H1, vai deixar pavio, tá? Então, depois, você vai olhar isso aí. Você vai abrir o gráfico em H1 e M1. Você vai ver que enquanto tem corpo em H1, está tendo tendência em M1. Está em fechamento de vela de H1, gráfico vai ficar lateral, tá? A dica da live aqui. Ó, vocês podem ver, ó, que quando estava 8h35, 8h40, olha o gráfico como é que ficou aqui, ó, lateral. Tá vendo? E no início da vela de H1, ó, o gráfico ficou tendencioso, tá? Então, vou explicar para vocês uma coisa. Se você opera, tá? Se caso, né, você opera retração de vela, que é uma estratégia que muitas pessoas fazem, aí eu indico você fazer em fechamento de vela. Por quê? Porque vai fazer aquele movimento sanfona e aquele movimento sanfona vai ter retrações ali a seu favor. Tá legal? Bacana? Então é isso. Então a primeira confluência aqui tá legal, né, família? Primeira confluência tá explicada aqui. Você não vai precisar de ficar abrindo H1, não. É só para você entender que se você começou a operar 9 horas da manhã, você vai fazer as suas entradas até 9h30. Não conseguiu bater meta aqui? Espera a próxima vela iniciar, 10 horas. E aí você tem até 10h30 novamente. E assim vai. Somente os primeiros 30 minutos ali
porque é aquele iniciozinho, aquele estouro da vela de H1 que vai aumentar ali a nossa assertividade, que a gente vai pegar fluxo de vela. Fechou? Então, bacana. Vamos aqui para a nossa próxima confluência. Nossa próxima confluência é o seguinte. Nós vamos escolher ativos, tá? Vamos escolher ativos que está nos entregando uma assertividade acima de 90%, tá? Então, nós vamos escolher ativos que está nos entregando acima de 90% de assertividade. Faz sentido? Vamos raciocinar juntos aqui. Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, ó, 20-1, para operar em um ativo assim, ó, 18-8? Você acha que faz sentido? Um ativo está te entregando quase 100% de assertividade. O outro não está te entregando uma boa assertividade. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que o problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, a minha estratégia me entregou quase 100%. O problema é o ativo. O problema não é a minha estratégia. É o ativo que eu estou escolhendo para operar a minha estratégia que não está respeitando ela. Então, um erro que você comete, você erra na escolha dos ativos. Você está dedicando tempo, energia e dinheiro em um ativo que está gritando para você: ei, eu não estou respeitando a sua estratégia, bobinho. Você vai continuar aqui? Claro que não, tá? Então, como é que a gente analisa isso? Você simplesmente tem que entender que cada ativo tem um comportamento diferente. A gente tem um hábito de todos os dias abrir o mesmo ativo. A gente parece que idolatra ativo, né? O nosso queridinho ali, o meu queridinho antes era o EURUSD. Todos os dias eu abria ele na expectativa do EURUSD resolver minha vida. Só que o EURUSD hoje me deu um resultado de 20-1. Bacana. Hoje ele está respeitando o fluxo de vela. Mas amanhã você abre o EURUSD e ele está lá 18-8. Então o problema não é a minha estratégia. É que o EURUSD hoje não está tendencioso, ele está lateral. Aí tu tá aqui quebrando cabeça com EURUSD todos os dias. Antes de você sair operando, você vai analisar primeiro se aquele ativo hoje está simplesmente respeitando a sua estratégia. Se não tiver, fecha ele e abre um próximo. Para com essa idolatria aí de escolher um ativo achando que ele vai salvar a sua vida. Porque EURUSD hoje está respeitando. Amanhã não tá, eu fecho ele. Tá? Então é bem óbvio. Ó. Aqui eu abri alguns ativos. Eu coloquei aqui para você ter uma ideia, que você vai aceitar no máximo 4 loss. O máximo. Passou disso, você fecha esse ativo, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu abri NZD-CAD. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ele tá 22-4. Beleza. Ele tá ainda dentro dos meus parâmetros de assertividade. 22-4 tá legal. Então, esse ativo aqui, eu vou deixar ele aberto, tá? Abri um outro. Audi CHF. Olha aqui, ó. 13-3. 3 loss está dentro da minha assertividade. Quer dizer que esse ativo está respeitando a minha estratégia. Bacana. Abri um outro ali, ó. É Audi NZD, né? Tá 20-2. Então, tá respeitando a minha estratégia. Vou deixar ele quietinho aqui. Então, se eu abrir um outro ativo aqui, deixa eu abrir um ativo aqui, tá? Aleatório aqui. E se ele, né, não tiver dentro dos nossos parâmetros, eu fecho esse ativo, tá? Eu simplesmente ali cancelo ele. Ó, ele até tá dentro ali do máximo, né? Ele tá dentro ali da nossa assertividade. Eu até ficaria ali com o áudio aberto, né? Vou abrir um outro aqui. Vou tentar achar um aqui que não esteja com a assertividade que a gente quer, né? Se tiver ali com 7 loss, 6 loss ali, eu fecho esse ativo, tá? Eu simplesmente não vou ficar com ele aberto, tá? Olha, aqui tá, ainda tá dentro da berlinda. Aqui em M1
Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir o CHFJPY. Aqui também, tá? Tá dentro ali, né, do nosso resultado. Quero tentar achar um aqui que não está tão legal assim. Deixa eu ver aqui. Vou tentar achar um ativo que tem ali 5 loss, 6 loss, né? Caraca, tá difícil, hein, família? Os ativos aqui estão ótimos, tá com uma assertividade incrível, tá? Então, imagina que você abriu um aqui, ele está com 5 loss, 6 loss, 7 loss, tá? Nesse caso aqui, nem eu e nem você vamos operar esse ativo, tá? A gente vai fechar ele e vai procurar um próximo. Então, eu gosto de deixar ali no máximo 4 ativos abertos, né? Eu bato a minha meta e pronto, tá? Então, você simplesmente vai abrir o ativo, se ele não tiver legal, você fecha ele, tá? E vai focar somente naqueles ativos que estão respeitando a sua estratégia. Não respeitou, você simplesmente fecha ele e procura um próximo. Tá legal? Bacana? Então, beleza. Aqui eu deixei escrito para vocês o seguinte, que o nosso indicador, tá? Nós temos em mercado aberto, ou seja, funciona para qualquer corretora. Você não precisa ficar presa a uma corretora específica, é um dos nossos diferenciais. Tem trader aí que vende algum produto e deixa você preso. Olha, só funciona em OTC da corretora fulana de tal. Então, não faz sentido, né? Você tem a liberdade de operar em qualquer corretora que você quiser. Então, na hora que você pedir o seu teste de 30 dias, você pode operar em qualquer corretora, né? Funciona em criptomoeda. Criptomoeda, infelizmente, não são todas as corretoras que têm cripto, né? Cripto é uma moeda muito assertiva e as corretoras estão fechando cripto, né? Infelizmente. E OTC. OTC funciona, tá? Alguns ativos aí, somente para essas corretoras que são iguais e que Option, que é da CodeCode, né? Da marca CodeCode, que é Polarium, Bulex, Exnova, Avalon, Casa Trade, IQ, né? São todas essas aí que são semelhantes a IQ, tá? Então, funciona assim para todas essas corretoras aí em OTC. Eu indico o mercado aberto, que está espelhando o Forex, mas se você não tem tempo para operar, se você não tem tempo para operar em mercado aberto, você pode estar pegando ali, né? Simplesmente no OTC. Tá legal? Olha aí, ó, olha para que serve a nossa confluência. Nem eu e nem você teríamos pegado este loss. Por quê? Você vai aprender agora o motivo, tá? Então, simplesmente nós vamos diminuir drasticamente este loss aqui para 2, 1 loss, apenas fazendo a análise. Não é porque o indicador deu um alerta aqui que eu e você vamos pegar. Nós vamos filtrar essas entradas, tá? Não vamos pegar todas as entradas, a gente quer a entradinha perfeita. A gente quer a entradinha snipe, tá legal? Esse aqui mesmo, ó, nem eu e nem você teríamos pego também. Simplesmente pelo fato de não ter rompido, tá? Você vai estar aprendendo daqui a pouquinho aqui nessas duas últimas confluências aqui que eu falei para vocês, que aquela vontade que você tem de entender gráfico, hoje você vai entender, hein? Hoje vocês vão ter uma mentoria aqui de gráfico, que eu tenho certeza que você vai sair daqui falando assim, caraca, velho, era só isso? Era só isso. Vamos aqui, ó, vamos continuar. Essa assertividade que nós temos aqui, vocês perguntam assim, Bia, como é que o indicador faz essa contagem aí de 13 a 3, né, de 22 a 5? Ó, esse ativo aqui, ele já passou, tá, da nossa meta de 4 loss, tá? Então, a gente vem cá e fecha esse ativo, tá legal? Já passou do mínimo que a gente aceita lá, né, que é 4 loss, tá bom, família? Então, se você abriu esse ativo e está 22 a 5, você descarta ele. Ele não vai servir mais para a gente fazer nossas operações. A gente precisa de ativo que está nos entregando no máximo até 90%. Passou disso, a gente esquece, porque ele está começando a ficar lateralizado. Fechou? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Lista de indicadores. Aqui o nosso indicador, ele faz uma contagem, ó. Ele conta das últimas
288 velas. Vou dar um zoom para vocês verem, ó. 288 velas. Ou seja, esse resultado de 13 a 3, né, de 21 a 2, significa que ele fez uma contagem das últimas 288 velas, tá? Tivemos 21 sinais positivos e 2 negativos. Então, você pode ver que se eu voltar um pouquinho aqui para trás, ó, acabou aqui, ó, os sinais. Acabou as setas. Por quê? Porque aqui para trás não tem mais contagem. A contagem de velas é daqui para frente, tá? Então, se o gráfico andar aqui da win ou da loss, ele vai atualizar automaticamente aqui, né, o resultado, tá? Então, ele faz essa contagem. 288 velas, né? Teve tantos sinais positivos e tantos negativos. Você deve ter percebido ali, né, que às vezes ele dá win na segunda vela. Então, ó, aqui deu loss na primeira, mas deu win na segunda. Deu loss na primeira, deu win na segunda. Aqui foi de primeira mesmo. Então, aqui, para contabilizar aqui, ele vai esperar até a segunda vela. Bia, isso é martingale? Não. Nós operamos mão fixa. Martingale é você duplicar valor, tá? Duplicar valor, que é o famoso Gale. Eu vou falar para você, vou te provar o que essa porcaria de Gale faz com você. Vou te mostrar que não existe gerenciamento para martingale. Nós fazemos mão fixa. Aqui eu entrei com 10, perdi, eu entro com 10 na próxima, tá? Fico 1 a 1, depois eu busco o meu 2x1. Pronto, acabou, tá? Então, nossa metinha é tentar 2 a 0 de uma vez, ou 2 a 1 a gente para, ou se você tomar o stop de cara ali, você também para, tá legal? E tem umas galerinha aí que é um pouco mais atrevido, então você pode parar com 2 a 0 ou 3 a 0, para você que quer, né, ser um pouquinho mais aí atrevidinho. O 2 a 1 serve para qualquer um desses gerenciamentos, porque é uma proteção que você tenha um lucro menor, mas ainda é um lucro, aceita esse lucro e sai fora. E o stop loss aqui, ó, tem que bater o mesmo número. O mesmo que eu paro de ganhar é o mesmo que eu paro de perder. E aqui eu paro com 3 também. Por quê? O mesmo que eu paro de ganhar, eu tenho que parar de perder. Para a matemática bater. Porque não faz sentido você parar de ganhar com 2 e parar de perder com 4. A matemática não bate. Então, se eu paro de ganhar com 2, eu tenho que parar de perder com 2. Se eu paro de ganhar com 3, eu tenho que parar de perder com 3. É por isso que a gente está aqui, ó, há vários meses positivo fazendo esse gerenciamento de mão fixa. Tá legal? Então, aqui eu vou entregar para você essa matemática aqui, ó. Olha que interessante. Aqui é um exemplo ruim, é um mês horrível, e mesmo assim, com esse péssimo mês, com esse mês horrível, mesmo tomando vários loss, vários stop loss, ainda assim, lá no final do mês, a gente conseguiu sair positivo, fazendo essa matemáticazinha aqui bonitinha de mão fixa, tá? O que é o famoso Gale? O Gale, você entra aqui com 10, perdeu, na próxima você duplica, entra com 20. Se você perde isso aqui, meu amigo ou minha amiga, você toma 4 loss de uma vez. Misericórdia. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Isso aqui é coisa de maluco. Isso aqui é Gale 1. Olha o Gale 2. Entrei com 10, perdi. Entro com 20, Gale 1. Gale 2, duplica de novo, 40. Eita, se você perde isso aqui, meu amigo, minha amiga, você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para tu recuperar esse prejuízo aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Você tem certeza que isso aqui quer viver de trade para você? Tem certeza mesmo? Isso aqui quer viver de trade para você? Você tem certeza que você quer realmente viver de trade assim? Eu não quero, não. Eu não quero. Aí vocês ficam aí idolatrando traderzinho de Porsche que faz lives com vocês. Gale 1, Gale 2. O cara te dá 3 wins no Gale. Beleza, nó fodão, cara. Mas na hora que vem um loss, ele te toma 8 loss. Você dá 3 passos para frente, 8 para trás. Você tem certeza que você vai ter resultado com isso aqui? Você tem certeza que isso aqui é viver de trade? Pelo amor de Deus, família.
Bora acordar para a vida. Mão fixa, tá? No máximozinho ali de vez em quando. Mesmo assim, eu não gosto muito, é o Soros. O Soros, se você ganha na segunda, ele te dá um resultado. Mas se você perde na próxima, você volta para trás. Então é melhor você ficar ali no 1-1 e tentar o 2x1, que você sai com lucro. O Soros te dá um passinho para frente, mas também te dá passo para trás. Então eu sou mais a favor ali da mãozinha fixa mesmo, que eu tenho certeza que se você começar a fazer, você vai ter resultados aí como a gente tem aí, né, operando ao vivo com vocês, tá? Então é sobre isso, né? Você vai fazer mãozinha fixa. Nada do famoso galho ali, nada do famoso martingale. Beleza? Mãozinha fixa, bonitinha. Você pega a sua entradinha ali, bata a sua meta e cai fora. Tá legal? Você simplesmente cai fora deste martingale aí, essas porcarias que vocês ficam aí, né, seguindo, que faz live de galho 1, galho 2 com vocês. Isso aí é coisa para fazer vocês perderem dinheiro. Fechou? Bacana. Então aqui a gente vai falar um pouco mais sério aqui agora, ó. Aqui nós vamos entender gráfico, tá? Nós vamos analisar gráfico. Eu falei para vocês que eu ia dar para vocês aqui uma mini mentoria, onde vocês vão começar agora a olhar para o gráfico e entender o gráfico, tá? Me dá 5, 10 minutinhos do seu tempo aí para a gente terminar aqui, que eu tenho certeza que agora, na hora que você olhar para o gráfico, você vai ter uma visão que você não tinha antes. Vai abrir muito a sua mentalidade. Isso aqui tem pessoas com 5 anos no trade que ainda não fazem isso aqui. Eu acho um absurdo, ó, tá? É por isso que tá 5 anos no trade perdendo dinheiro. Porque o simples não faz. Tá legal? Então vamos entender aqui, ó. Nós temos, por mais que o indicador tenha uma boa assertividade, nós não vamos entrar em todos os sinais. Nós vamos aumentar a nossa assertividade fazendo análises gráficas, tá bom? Então, o gráfico aqui, cada velhinha dessa tem um significado. Cada velhinha dessa aqui tem um porquê. A gente não pode ignorar isso. Cada velhinha dessa tem um significado, tem um porquê. Ela nos conta o que está acontecendo nos bastidores. Se não fosse assim, seria todas as velas o mesmo tamanho, só mudaria a cor. Então você percebe que tem várias velas diferentes. Não está aqui à toa, família. Vamos ser pessoas inteligentes, vamos entender por que cada velinha dessa tem uma formazinha. Por que não é tudo igual, tá? Então vamos entender. Nossa primeira confluência aqui é o seguinte. Nós vamos, antes da gente tomar a decisão de entrar ou não, nós vamos olhar o seguinte. Nossa primeira confluência é vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Vela do sinal bolinha tem que romper suporte de resistência. Então, você percebe aqui que o nosso indicador tem bolinha e seta. Bolinha e seta. Percebes? Bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta, bolinha, seta. Esta bolinha e seta significa o seguinte. A bolinha é uma atenção. Atenção! Áudio CHF, possível entrada na próxima vela. Tá vendo esse plim ali? Então dá tempo de você abrir o ativo, né? Escolher o tempo lá, configurar e você faz a entrada na seta. O momento de entrar é na seta, a bolinha é só uma atenção. Então, nossa primeira confluência, nós vamos analisar a vela da bolinha. A vela da bolinha é a nossa primeira confluência de que esta vela da bolinha precisa realmente, tá? Essa vela da bolinha precisa realmente romper o suporte à resistência. Então, eu vou desenhar aqui para você, ó, no gráfico branco, ó. Deu aqui, ó, plim, né? Temos aqui um suporte, plim, vela da bolinha, ela veio aqui. Se ela realmente passa o nosso suporte, se ela realmente rompe o nosso suporte, ela termina para baixo, rompendo a região, a gente pode começar, ainda não a certeza de entrada. A gente pode começar a acreditar na favor da baixa, tá? Mas se caso essa bolinha, essa vela da bolinha, plim, ela vem até aqui, ela não tem força, ela retrai. Ela vai voltar para dentro do canal e vai te dar uma trollagem. Ela vai te dar um falso rompimento. O corpo dela não rompeu. O corpo dela terminou dentro do canal,
A probabilidade de se continuar lateralizando aqui é muito grande. Então, você tomou um falso rompimento. Você não está operando mais fluxo de vela. Simplesmente, o que aconteceu aqui, ó, várias velinhas aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou dar um zoom aqui, tá? Ó, aqui, ó, onde eu tô marcando a seta. Vou dar um zoom aqui, ó. Presta atenção aqui. Essa vela verde aqui da bolinha, ó, onde a seta tá passando, estão vendo? Essa vela verde, ela tentou romper a resistência. Tentou romper a resistência, mas não teve força. Ela parou em cima da resistência. A próxima mandou você comprar, tomou loss. Por quê? Porque fez reversão. Não foi fluxo de vela, tá? Então a gente precisa que esta vela realmente rompa a região para a gente acreditar que vai começar uma nova tendência de alta. Neste caso aqui, Bia deu in na próxima, não interessa, eu não pego. Eu quero o rompimento. Então, este loss aqui, eu e você teríamos evitado fazendo uma análise simples. Simples, tá? Vamos ver uma próxima aqui, ó. Uma outra aqui que eu vi aqui que não rompeu. Aqui, ó. Esse loszinho aqui, ó. Vou dar um zoom. Ó, presta atenção aqui, ó. Vela da bolinha vermelha, onde o mouse está passando. Essa vela da bolinha, ela tentou romper. Ela veio até aqui embaixo, ó. Veio até aqui embaixo, mas nos últimos minutos ou segundos ali, ela retraiu, voltou para dentro do canal. Mandou você vender, vendeu, toma loss, bobão. Por quê? Porque você não fez uma análise simples. Simples, não rompeu, vai continuar lateral. A probabilidade é continuar reversão, tá? Então, a gente não está operando reversão aqui. A gente está operando fluxo de vela a favor do rompimento. Então, precisa romper para a gente continuar na tendência. A gente opera a favor da tendência. Então, se não houve um rompimento de baixo aqui, não tem tendência, família. A gente precisa disso aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Esta vela rompeu. Esta vela rompeu. Olha ali, ó. Ó. Vela da bolinha rompeu. Vela da bolinha rompeu. Aí sim, tá? A gente pode começar ainda a acreditar neste movimento, tá? Ainda não é 100%, tá? Ainda não é 100%. A gente precisa de mais uma confirmação. Outro loss aqui, ó. Olha para você ver, isso aqui, ó, é análise de profissional. Ó, outro loss aqui, ó. Nem eu nem você teríamos pego. Por quê? Vamos dar zoom. Ó, vela da bolinha, essa vela vermelha gigante aqui, ó. Olha o tamanho dessa vela. Ela tentou romper, mas não rompeu. Ela retraiu. Aí mandou você vender aqui, ó. Toma loss, bo. Por quê? Porque não rompeu. Essa próxima aqui, ó, onde está essa seta grande aqui, ó. Ó, essas velinhas vermelhas aqui. Vela da bolinha, ó. Por baixo quer dizer que estava empurrando para cima. Essa vela ficou verde, veio até aqui em cima. Tentou romper, não rompeu. Mandou você comprar, toma loss. Por quê? Porque simplesmente você ignorou ali uma coisa boba, simples. Vela da bolinha precisa romper suporte e resistência. Então, você compra alguns indicadores ali e só porque tá mandando comprar, só porque tá mandando vender, você vai lá e entra. Pelo amor de Deus. Para com isso, para de preguiça de estudar. Precisa fazer análise de gráfico. Precisa entender uma coisa simples. Aqui eu nem expliquei uma coisa complexa. Eu expliquei uma coisa simples. Você precisa esperar que a vela da bolinha rompa. Se não rompeu, não vamos fazer nada, tá? Agora sim a gente vai falar de padrões gráficos. Agora sim a gente vai entender, tá? Você já ouviu falar do famoso Price Action? Se você nunca ouviu falar de Price Action, você não está estudando trade não, hein? A famosa análise gráfica, tá? O que é análise gráfica? Você vai analisar o gráfico, tá? Então, a análise gráfica, nós vamos analisar o gráfico. Ou seja, aquilo que eu falei com vocês. Cada velinha dessa tem um significado, tem um porquê. Então, nós vamos entender cada velinha dessa. Mentira. É muitas velas. São muitos padrões. Quando eu mando para vocês lá no grupo sobre padrões de vela, eu vou enviar hoje novamente, que tem pessoas novas entrando e acaba que perde as mensagens. Eu vou enviar de novo lá no grupo esses padrões de velas.
vocês vão ver que é um PDF gigantesco, com mais de 60 páginas. É muita coisa, família. É por isso que todo mundo aí tem preguiça de estudar gráfico, porque é muita coisa. Então, aqui, olha que interessante. Eu vou facilitar a nossa vida, tá? Aqui, nós vamos esperar acontecer só 3. Aí já é fácil, né? Memorizar 60 páginas é difícil. Mas agora, memorizar só 3 velas, aí já ficou fácil, né? Agora, até minha sobrinha de 10 anos, se eu mostrar essas 3 velinhas para ela aqui, ela vai entender. Então, vamos lá. Qual que é a primeira? Nossa primeira vela é o seguinte, tá? É a famosa velinha martelo, tá? E aqui, ó, eu deixei bem ciente que nós vamos precisar que esta vela confirme o rompimento. E nós vamos olhar o pavio dessa vela. Então, este martelo aqui, ele tem pavio por baixo. Então, se aparecer esse martelo com pavio por baixo no fundo de uma região, faz uma leitura dessa vela. Faz uma interpretação desse candle. Quando essa vela apareceu, o que você consegue identificar aqui? Deixa eu ver se você está expert. Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, dos big play aí, né? Quem que você acha que está levando a melhor aqui? Quem que você acha que está ganhando essa briga? Os compradores ou os vendedores? Apenas olhando o pavio. Deixa eu beber minha água aqui enquanto você pensa. Quem tá ganhando aí, família? Os compradores, ó, dando uma martelada nessa vela, falando vela sobe, tá? O martelozinho do Thor, como se pegasse um martelo aqui, ó, dá-se martelada nessa vela, sobe, uma mãozinha aqui, ó, empurrando o preço para cima. Então, os big player estão acreditando fortemente na tendência de alta. Está entrando liquidez. O que é big player e o que é liquidez? Big players são os traders que, se tratando do Forex aqui, né? Nós analisamos gráfico do Forex e operamos corretoras de opções. Mas corretora de opções espelha Forex. Então, você tem que parar com essa preguiça de estudar padrões, porque padrões no Forex funciona. E este gráfico do Forex replica em OB, por mais que não replica 100%, mas replica. Então, você tem que analisar com uma visão de gráfico Forex para operar em corretoras de opções, porque é o mesmo gráfico, né? Pelo menos deveria ser. Então, os big player são os caras que movimentam o trade. São os caras que investem pesado. Liquidez é dinheiro. Então, lá no Forex, os caras investem 100 mil, 200 mil dólares. Agora, vamos pensar. Um cara está entrando com 200 mil a favor da compra. Você tem certeza que você vai movimentar a favor da venda com 100 reais? Você quer ir contra os big players operando com esse valor? Pelo amor de Deus, família. Nós somos seres inteligentes. Se os tubarões estão indo a favor da alta, eu vou ir com eles. Eu vou ir a favor do movimento. Eu vou ir a favor da tendência. Se você for contra, você vai ser atropelado. Então, se os big players estão indo a favor do movimento de alta, tá? Está indo a favor do movimento de alta, eu também vou comprar aqui. Eu vou acreditar também na probabilidade de alta. Tá legal? Então, apareceu este padrãozinho no fundo. Você fez a leitura do pavio ali, pavio para baixo. Embaixo está significando que está sendo empurrado este preço para cima. Olha que legal! Uma velinha, você já começou a entender gráfico. Ah! Top, né? Então, bora aqui, ó. Bora pro segundo. Nosso segundo padrão, tá? Esse aqui também é fácil. Esse aqui, para alguns, eu vou falar que é um martelozinho invertido, tá? Mas para alguns ele é uma estrela cadente, enfim. Martelozinho invertido.
Quando esse martelo acontece lá no topo, lá em cima do gráfico, o que isso aqui está querendo me dizer? Faz uma interpretação dessa velinha aí. Quando essa velinha aparece lá em cima, o que você consegue interpretar? Na briga dos vendedores e dos compradores, dos touros e dos ursos, né? Dos tubarõezão lá, dos big players, cara que movimenta o mercado. Quando aparece essa vela no gráfico, o que você vai identificar? O que o gráfico está dizendo para você que está acontecendo nos bastidores? Quem está ganhando essa briga aqui, família? Os vendedores. Olha que legal. Jogando o preço para baixo. Martelozinho, ó. Pá, 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 pá. Desce, vela. Então, aqui, ó, tá entrando bastante liquidez de venda. Então, nós também vamos ir a favor da baixa. Vamos ir junto com os big players. Vamos ir a favor da tendência e não contra ela. Pelo amor de Deus, você vai ser atropelado. Os touros tá vindo, vai contra eles pra você ver. Você vai ficar igual um papel no chão. Tá legal? Então, olha que interessante. Você agora entende mais uma vela e você consegue identificar agora uma leitura de gráfico. Você agora está começando a ficar profissional, hein? Quando aparece essa velinha lá, você já tá expert. Você já sabe o que está acontecendo. Vamos para a última. Última velinha, né? O nosso último padrão gráfico ali, né? Para a gente terminar a nossa live aqui. Então, olha, o nosso último padrão a gente chama de vela elefante ou vela de força, tá? Que é o quê? Vem umas velinhas pequenininhas assim e do nada vem uma vela assim, ó, pá! É uma vela gigante em relação às outras e ela não tem pavio nem em cima nem embaixo. Faz uma leitura dessa vela aqui. Faz uma interpretação dessa vela aqui. Eu identifico que praticamente 100% dos big players estão indo a favor da alta. Aí tu vai ser bobão de vender aqui? Tu vai ser bobão de ir contra essa tendência? Você vai ser bobão de ir contra os big players? Não vou. Eu também vou na probabilidade da alta. Vou ir a favor deste movimento de alta. Tá legal? Então, nós vamos surfar a favor deste movimento. Então, olha que interessante. Agora você tá expert, hein? Você tá profissional agora. Martelozinho invertido e a nossa vela elefante. Só isso, família. Daquelas 60 páginas que eu vou enviar para vocês lá no grupo, você vai dedicar atenção somente para esses três. Agora, Bia, eu entendi os três. Vamos colocar cada um agora em uma situação de rompimento? Vamos identificar agora ele no gráfico para a gente entender? Então, olha, eu vou desenhar aqui um movimento de baixo. Um rompimento de suporte. Vela aqui, ó, plim, vela da bolinha rompeu. Nossa primeira confluência é vela da bolinha tem que romper suporte de resistência, não é isso? Antes da gente tomar a decisão de vender aqui, nós vamos analisar a vela anterior à bolinha. A vela que vem aqui, ó, antes da bolinha. Daqueles três padrões, qual que você acha que tem que acontecer aqui para confirmar esse movimento de baixo? Pelo amor de Deus, hein? Vocês tiveram uma mentoria gratuita aqui agora, tá? Que eu tô te ensinando você agora a ter visão de gráfico. E eu acho que você tem que estar aí, ó, afiadinho para me dizer qual daqueles padrões tem que acontecer aqui para confirmar esse movimento de baixo. Aqui, na verdade, pode acontecer dois, tá? O primeiro é a vela elefante. Se vela elefante aparecer aqui, rompeu, eu posso acreditar na tendência de baixa, mas eu gosto do pavio. Lembra lá do pavio? Da rejeição de preço? Eu gosto que acontece, neste caso aqui no topo, tem que vir nosso martelozinho invertido. Ó, vendedores jogando preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada. Tira print disso aqui, família. Tira print, imprime e coloca lá na frente do seu PC. Tirou aí? Isso aí. Isso é entrada sniper. Isso é a confluência
que eu e você precisamos. Olha que legal! Agora você consegue olhar para o gráfico e entender ele, essa vontade que você tem de entender gráfico, você está chegando lá, você está chegando lá. Esse aqui é o movimento de rompimento de baixo perfeito. Vamos fazer agora o de alta, tá? Ó, temos aqui a resistência, vela da bolinha rompeu. Então, nossa primeira confluência tá legal. Vela da bolinha tem que romper suporte de resistência. Antes da gente tomar a decisão de comprar aqui, a gente tem que olhar, ó, a vela que vem antes da bolinha. Qual que é a vela que tem que acontecer aqui para confirmar este movimento de alta? Qual daqueles 3 padrões que eu expliquei para vocês tem que acontecer aqui para a gente ir a favor deste movimento de alta? Quais são? São 2 também, são 2. Pode vir a vela elefante, né? Vela de força. Pode vir ela, que a gente pode acreditar ali na tendênciazinha de alta. Mas, eu gosto do pavio. Rejeição de preço. Eu gosto aqui que venha o martelozinho aqui, ó, com pavio por baixo. Compradores jogando preço para cima, confirmou com o movimento de alta, rompimento. Agora sim eu faço a minha entrada a favor desse movimento. Simplesmente tira print. Tirou print aí? Isso aqui é a confluência perfeita. Agora tu tá tendo visão de mercado. Agora tu tá realmente conseguindo interpretar esse gráfico aqui que você ficava batendo cabeça aí em uma coisa tão boba, tão simples, mas ninguém nunca te explicou tão simplificadamente assim, né, família? E tem mais uma coisinha aqui. Vocês acham que a vela que vem aqui, ó, né, que essa vela que vem aqui antes do rompimento, tem que ser a mesma cor do rompimento? Não necessariamente, tá? Ó, vou desenhar aqui para você. Tivemos um rompimento. Beleza. Antes de comprarmos aqui, vamos olhar a vela anterior. Se essa vela anterior, ela pode terminar vermelha, o corpo. Não tem problema. Fabi, não entendi. O corpo dela pode terminar vermelho. Mas o que realmente a gente vai olhar aqui agora é o pavio. O pavio, para confirmar esse movimento de alta, tem que estar por baixo. Por quê? Rejeição de preço. Compradores estão ganhando esta briga. Confirmou com rompimento. Ponto final. Agora sim eu posso ir a favor da minha tendência. Então, a vela anterior à bolinha não necessariamente tem que ser a mesma cor do rompimento. Pode ser o contrário. Mas aí você tem que olhar o quê? Pavio. Você vai fazer leitura interpretando a briga dos big players. Rejeição de preço, liquidez, tá? Rejeição de venda, liquidez de compra aqui neste exemplo. Tá legal, família? Vamos colocar aqui agora no gráfico? Vamos identificar aqui algum... Olha que lindo! Olha aqui, ó. Olha o martelozinho aqui. Olha o martelozinho invertido aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui, ó. Vela da bolinha rompeu? Sim. Primeira confluência, ok. Vela anterior, ó, deixou aqui o nosso paviozinho por baixo, jogando preço para cima. Quase um martelozinho isso aqui, né? Rompeu, confirmou, entrei. Fiquei 1 a 1 aqui praticamente, né? Aqui, ó, nesse movimento de baixa, percebe que a vela anterior estava ao contrário? Vela tá verde, mas está rompendo para baixo. Você vai olhar o quê? Pavio. Pavio maior por cima, jogando o preço para baixo. Confirmou com esse rompimento lindo. Aí eu faço aqui a minha entrada, tá? Ali eu faço a minha entrada. Este loss aqui, ó, nem eu e nem você teríamos pego ele. Por quê? Vamos fazer leitura? Nem a vela da bolinha rompeu e nem a vela anterior. Ó, vela anterior, pavio por baixo, jogando o preço para cima. A vela subiu, toma loss ali, bobo. Por quê? Porque você está ignorando padrõezinhos, tá legal? Então, eu gosto que venha o nosso martelozinho, tá? Eu gosto com o martelozinho. Olha ele aqui, que lindo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Vela da bolinha vazou, subiu. E vela anterior, pavio por baixo, jogando o preço para cima.
Confirmou com o movimento? Sim. Aí sim eu entro a favor da tendência, tá? Então, essas são as nossas confluências. Isso que a gente quer. Olha aqui, ó, bati o olho. Agora, família, você vai bater o olho, seu olho vai entender o que está acontecendo. Olha aqui, ó, empurrando o preço para cima, empurrando o preço para cima e o preço sobe. Simplesmente você vai fazer uma análise muito simples, tá? Muito simples. Olha aqui, ó. Eu mostrei para vocês que não precisa ser a vela da mesma cor. Olha aí, ó. Vela da bolinha, essa verde, subiu. Vela anterior, vermelha. Mas olha o pavio maior, por baixo. Empurrando o preço para cima. Rompimento confirmado. Agora sim, eu faço a minha entrada. Agora sim, tu parou de ser um amador e agora tu faz análise profissional. Olha aqui também, ó. Movimento aqui, ó. Olha que lindo. 2 winzão aqui, ó. Um do ladinho do outro. Rompimento de baixo. Vela rompeu, sim. Vela anterior, você consegue identificar a rejeição de preço aqui, ó. Vê um corpo gigantesco. Rompimento a favor e nós entramos. Essa aqui, ó, ficou em cima, né? Essa aqui, ó, padrãozinho de novo, ó. Rompimentozinho ok e vela anterior, a mesma coisa. Pavio por baixo, jogando preço para cima. Então é isso que eu e você vamos fazer. Nós vamos esperar a confluência perfeita. Olha aqui, ó, padrãozinho aqui. Olha o martelozinho de ouro aqui. Martelozinho aqui, jogando preço para cima. Rompeu, beleza. Vou a favor do movimento. É isso, família. Mentoria gratuita para vocês. Agora você consegue olhar para esse gráfico aqui e interpretá-lo. Agora você consegue olhar para ele e realmente agora ter visão de gráfico. Aquela vontade que você tinha de entender isso aqui, agora você entende. Então agora cada um aqui vai me mandar 200 conto no PV, fechou? Ó, cada um de vocês aqui, ó. Ó, Luiz, Marcos, Paula, Thiago, aqui no TikTok tava com mais de 50 pessoas aqui, aqui no YouTube, cada um aqui vai me mandar 200 conto. Brincadeira à parte, família, é sobre isso, tá? Você vai me mandar uma mensagem agora no PV, a live vai terminar. Você vai me mandar uma mensagem no PV e falar assim, Bia, eu quero esse indicador aí, quero testar ele por 30 dias, tá? E simplesmente eu vou estar liberando para você. Lembrando, nosso indicador é foda mesmo, mas ele não é milagroso. Isso aqui faz milagre. Esse gerenciamento que eu vou passar para vocês hoje à noite. Você precisa dos dois. Você precisa de uma estratégia bacana, tá? Não falo perfeita, porque não existe. Você tem uma estratégia bacana e tem um gerenciamento bacana. Aí sim você vai ter resultados. Beleza? Então me chama aqui no PV e pede o seu